CPMI do golpe. Eu tirei aqui, achei interessante, do site do PT, do Humberto Costa, que é um senador que eu respeito muito, senador do PT lá, Pernambuco. Sim. Né? CPMI do golpe, na avaliação do Humberto Costa, terá avalanche de mais notícias para Bolsonaro. Então, para o senador do PT de Pernambuco, Humberto Costa, o trabalho da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investigará os atos terroristas de 8 de janeiro, deixará os bolsonaristas ainda mais atordoados. Né? Um dos destaques do PT na CPI da Covid 2021, esse Humberto Costa já tinha também atuado lá, ele foi um dos destaques lá na CPI da Covid. Prevê que a CPMI do golpe, porque essa é mista, né? Lá foi de inquérito, que deve ser instaurada nas próximas semanas no Congresso, deve gerar uma avalanche de notícias negativas para Bolsonaro e bolsonarista. Na esteira do escândalo da falsa vacina, tornada pública na quarta-feira 3, por meio da operação da Polícia Federal, né? Que é essa coisa que nós falamos aí da falsificação pelo CID, do SUS, da inserção de dados fraudulentamente, Conect SUS, né? Que é da vacinação aí que ele está se referindo aqui. Creio, o Humberto Costa abrindo aspas, creio que há um comprometimento do futuro político do ex-presidente. As tentativas de senadores bolsonaristas de defender o ex-presidente, envergonhadas, ineficazes, né? É impossível responder algo irrespondível. Eles estão completamente atordoados. E para completar, essa CPMI vai ser mais um fator para agravar essa imagem negativa de que o ex-presidente está cultivando neste momento e acontecerá no mesmo tempo do julgamento de mais de 200 pessoas que estão denunciadas junto ao Supremo. Aí fecha aspas. Essa é a avaliação aí do Humberto Costa, né, senador do PT lá de Pernambuco. Aí o site do PT continua falando o seguinte: além da inserção criminosa de dados falsos e cartões de vacina, a PF descobriu conversas sobre a organização de um golpe para impedir a posse de Lula em mensagens entre o ex-major Ailton Barros. Aí são novos fatos que vêm surgindo, tá? Que foram apreendidos os celulares desses amigo próximo do Bolsonaro, também chamado de 01 de Bolsonaro, esse Ailton, tá? Ailton Barros, que é o que também se descobriu que era declarado morto pelo Exército, tinha uma pensão de 22 mil para a esposa, ele estando vivo. Realmente, isso é grave. Né? É muito grave. E então, ajudante de ordem do ex-presidente do Planalto, Mauro Cid. Ou seja, em mensagem entre eles tinham lá mensagens também de planos golpistas. Tá? Ambos foram presos pela PF. Né? Entre aspas, aqui o site do PT está botando aí, o capitão do golpe. Para Humberto Costa, o cerco aos bolsonaristas está se fechando. Aí abre aspas. São graves as revelações sobre o diálogo de homem de confiança de Jair Bolsonaro, que debateram abertamente uma tentativa de golpe à democracia. É necessário que os democratas se unam para exigir punição severa contra aqueles que tentaram ferir de morte o Estado brasileiro, afirmou o Humberto Costa, senador do PT. Na mesma linha, a deputada federal e presidente do PT, Gleice Hoffmann, que é lá do Paraná, classificou os áudios como algo gravíssimo e adiantou que eles serão valiosos para a CPMI do golpe. Então, o que parece, Tereza, essas novas descobertas aí desses áudios, né, entre o Ailton Barros, conhecido aí como 01 de Bolsonaro, e o próprio ajudante de ordem de Bolsonaro, Mauro Cid, eles lá conversando abertamente sobre essas conspirações golpistas, que isso vai instruir essa CPMI do golpe de maneira muito rica, né? E aquilo que nós já falávamos na live passada,
né, do tiro do pé do bolsonarismo, que queria vender a fake news. Como eles sempre trabalham com fake news, com mentira, eles estavam querendo fazer uma coisa que é muito comum no Brasil. Eles partiram desse senso comum no Brasil, que é culpar a vítima. O brasileiro tem... Quando você é assaltado na porta da sua casa, a pessoa fala, não, por que você saiu de casa? Não tem gente que faz isso? Sim. Ela não fala assim, pô, realmente temos que ir atrás e prender esse bandido aí que te roubou. Ok. Não é isso que é muita Sim, gente? sim. Aí eles quiseram o quê? Culpar a vítima. A vítima. Qual foi a vítima da tentativa do golpe? Feita pelo bolsonarismo, que todo mundo sabe qual é o bolsonarismo. Ele fala assim, já que o brasileiro está acostumado a culpar a vítima, então vamos culpar a vítima. Quem foi a vítima? Não foi o Lula, o governo Lula? Foi. Aí eles estavam querendo culpar a vítima. Não, eles sabiam de tudo e não tomaram as medidas cabíveis para deixar que eles fizessem isso e com isso aí recrudescer em cima do Bolsonaro e do bolsonarismo. Eles queriam envolver o Flávio Dino, porque o Flávio Dino deu uma entrevista, eles cortaram a entrevista. Olha como eles são maléficos. Cortaram parte da entrevista quando ele fala o Lula sabia, mas a frase não era essa. Aí ele falou para o Moro lá, ele desmoralizou o Moro, que o Lula tem televisão lá em Araraquara. Ele sabia, porque ele viu na televisão. Olha a maldade dessa turma. Tão maléficos que utiliza de todos os instrumentos e ferramentas para... O Flávio Dino estava falando isso no Congresso Nacional, denunciando isso. Ele falou, isso aí de pessoas... O Flávio Dino, um dos Vingadores, né? O Vingador. O Vingador. O Vingador. Que falou... O senador aqui, capixaba, né? Imagino que você não tenha votado nele, o Marcos Duval. Deus me livre, meu voto foi Fabiano Contarato e Célia de Souza. Eu escolhi muito bem. Então. A nossa Célia não chegou lá, mas um dia ela chega. Mas então, o Marco Duval... Célia Tavares, desculpa. O neo-horário aí, adiantado da hora, você veio de Brasília, a mente está já pegando fogo, aí está cansada, né, Tereza? Então, aí o Marco Duval, aí você falou muito bem, o nosso querido Flávio Dino, né, ministro da Justiça do governo Lula, está dando um show. Né? Jurista. O bolsonarismo está querendo fazer um assédio moral contra ele, a verdade é essa. Ele é um assédio moral. Aí ele falou, olha, senador Marco Duval, se você é da SWAT... Eu sou dos... Eu sou dos Vingadores. O cara muito bom. O cara é muito bom. Marcos Duval ficou assim, aí essa cara de mal que você tem não me amedronta em nada. O cara tá dando show. Então, ele é realmente um ministro muito qualificado, né? Como ele mesmo disse. Muito. Já passou pelos 3 poderes, né? O judiciário, foi juiz. E aí, quando o Moro quis tomar a defesa do Marco Duval, falando, não, tem que ter respeito, ele está ironizando o senador Marco Duval e tal. Ele falou, não, ô Moro, você está falando de respeito, você fala que isso é respeito, ele está dizendo que eu tenho que ser preso. Nossa, eu tenho família, eu tenho honra. Foi fantástico. Né? Ele está indo nas redes sociais para me xingar de tudo que é nome. Isso é respeito? Nenhum. Então, eu tenho família, eu tenho honra, eu passei pelos 3 poderes. Eu quando fui juiz, eu nunca tive sentença anulada. Exatamente. Eu nunca fiz conluio com o Ministério Público. Nossa, ele está arrebentando. Você acha que aconteceu com o Moro ali? Você acha que ele conseguiu achar o caminho de casa depois dessa? Acho que não, acho que ele errou. Perdeu o caminho de casa. Perdeu o caminho, ele deve ter... Peraí, para onde eu estou indo? Ali... Será que é para mim que ele está falando isso? Sentença anulada? Juiz parcial? Nossa, será que pela inteligência do Moro ele entendeu o que estava sendo falado para ele? Bom, eu tenho uma certa sentença dúvida disso anulada, aí. Juiz parcial. Será que ele conseguiu perceber? Perceber que o Flávio Dino estava dando uma direta para ele, uma indireta não, uma direta. Uma direta, não era indireta não. Eu nunca tive. Você. Eu nunca tive uma sentença anulada. Fantástico.
Cara, Então, isso é uma direta. Aí, não só isso, o Sérgio Moro questiona ele e fala, não, mas então você não conhece nada de lei, porque aí você tem a lei, né, que defende o consumidor, nós estamos aplicando a lei, né? Eu sei que você não entende nada de lei, Moro, mas nós estamos aplicando a lei. Quando o agente público não aplica a lei, aí que ele incorre, né, em algo grave. Mas o gestor público, o agente político, aplicar a lei é o que se espera de um agente público. Exatamente, é por aí. Não agora, mas de forma legal, né? Agora, uma lei que é aplicada... Um camarada que era juiz, não entende nada de lei. Que juiz é esse? Que juiz era esse, Tereza? Esse aí, o Moro realmente foi um absurdo. Eu vi esses dias o jornalista, acho que é Ronaldo de Azevedo, estava fazendo um comentário. Como que ele chegou lá? Reinaldo Azevedo. Reinaldo Azevedo, a cabeça que está cansada mesmo. E como que ele chegou no judiciário, por onde ele passou, que ele não conhece a lei. A prática dele, ter várias sentenças dele anuladas. Então, quem é esse juiz? Que aparelhou o judiciário brasileiro para a sua ideologia, para suas convicções partidárias, para suas convicções pessoais, para os seus interesses pessoais. E jogou o Brasil numa situação de risco social seríssimo, destruiu várias empresas, milhões de empregos, tudo num esquema para acusar um presidente que não merecia ser acusado. Ele é para acusar o Lula e jogar o Lula à prisão. Montou um esquema violento, violentou a lei, né?